muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar, antes de mais, e agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara, da Sra. Vereadora, da Sra. Diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Viseu, Sra. Diretora adjunta, os meus colegas do Conselho de Administração, o Sr. Diretor, também do CESAI Digital, todos os colegas do CESAI Digital, todos os formadores também do CESAI Digital e demais convidados. Um agradecimento especial a todas as empresas que aqui estão e, se calhar, a este mesmo mote, porque para nós, CESAI Digital, enquanto um centro de formação da rede de centros do IFP, um centro de gestão participada, em que o nosso parceiro é a Associação Empresarial de Portugal, queríamos sinalizar com uma cerimónia muito simbólica, muito simples, aquilo que é a nossa reinstalação nestas novas, neste novo espaço físico aqui em Viseu. E dizer-vos que desde o primeiro dia, desde julho de 2020, desde o dia 1 de julho de 2020, quando fui convidado e aceitei desempenhar a função de Presidente do Conselho de Administração do CESAI Digital, quando visitamos todas as nossas delegações, todos os nossos espaços, e quando cheguei aqui a Viseu, e está a Elizabeth aqui, que é a nossa pessoa, a nossa âncora aqui em Viseu, que não me deixa mentir, eu quando entrei no espaço eu disse, ok, temos aqui um bom espaço, mas temos de ter um espaço melhor. Viseu tem potencial, a região de Viseu tem potencial para crescer. E dizer isto porque o nosso posicionamento territorial nunca é olhado só numa lógica municipal, numa lógica concelhia. É sempre olhado numa lógica intramunicipal, numa lógica regional. E entendemos nós, e em Conselho de Administração assim o decidimos, que Viseu seria um desses espaços territoriais em que deveríamos investir mais. E por isso criamos estas novas instalações, fizemos este investimento para que possamos, num espaço com melhor qualidade, com melhores equipamentos, conseguir ter a informação em simultâneo, sem formandos. E não é para termos 100 formandos para dizer que temos muitos formandos. Não, é porque temos a plena consciência que estas pessoas precisam da nossa ajuda, precisam de ser capacitadas, precisam de ser qualificadas e precisam de ser, acima de tudo, requalificadas. Porque um dos grandes objetivos e uma das principais missões que nós temos é ajudar a fazer o matching entre aquilo que é a necessidade das empresas e aquilo que são as qualificações das pessoas. Muitas das vezes ouvimos dizer que em Portugal há falta de mão de obra qualificada, que a qualificação dos portugueses é muito baixa, mas a realidade é que nunca estaremos no patamar do ótimo, queremos sempre mais, mas nas duas últimas décadas e meia, Portugal deu um grande salto ao nível da qualificação dos portugueses. Aquilo que nós hoje temos é qualificações desajustadas com aquilo que é a procura das entidades empregadoras. E numa época em que estamos em transição digital, e por isso é que foi criado este centro protocolar e que ele foi integrado na rede de centros do IFP, porque mesmo antes da pandemia já estava a ser negociada essa criação. Foi em plena pandemia que foi criado este centro. Foi durante a pandemia e durante estes últimos 2 anos que este centro cresceu, e não cresceu só em termos de números, cresceu também ao nível das respostas que dá e ao nível da qualidade que tem demonstrado e que tem sido reconhecida quer pelos nossos formandos, quer pelos nossos parceiros, as empresas. É que hoje podemos garantir que temos de continuar mais convictos ainda de trabalhar naquilo que é o fazer o ajuste das competências das pessoas àquilo que são as necessidades das empresas. Quero-vos dizer só e dar-vos aqui
uma lógica destes últimos 2 anos, que são números em Viseu. Nós tivemos em 2021 cerca de 30 ações de formação, num total de 5.975 horas, quase 6.000 horas, e de 2021 para 2022 aumentamos em 6 o número de ações, mas o mais importante é aumentar o número de horas de formação. Porque aquele indicador é o que nos diz que a formação que nós damos está mais ajustada àquilo que são as necessidades. É uma formação de média e longa duração, enquanto que em 2021 tivemos uma resposta mais de curta duração. Estas são as ações, são diferentes programas em que nós estamos a trabalhar. O Emprego Mais Digital é um programa que foi criado, é uma medida pública de formação, que foi criado para requalificar os ativos empregados das empresas, em que são 4 medidas que têm este programa. A formação Emprego Mais Digital direcionada aos trabalhadores, a formação Líder Mais Digital, porque não nos podemos esquecer que também o nosso tecido empresarial, os nossos gestores, os diretores das empresas, os nossos empresários, precisam de muita capacitação. Todos os estudos nos dizem que os nossos empresários têm qualificações inferiores àquelas que são as dos seus trabalhadores. E nós precisamos também de trabalhar muito naquilo que é a capacitação dos nossos empresários. Depois, uma terceira medida dentro do Emprego Mais Digital, que é o cheque de formação mais digital, em que cada um dos trabalhadores se poderá candidatar para desenvolver uma ação de formação em específico dentro do mercado concorrencial da formação, e nós pagamos essa formação a esse trabalhador num montante de 750 euros durante um período de 12 meses, e depois nós não podemos formar ninguém, não podemos capacitar ninguém se não tivermos cada vez mais formadores, e nesta área do digital vamos ter que atrair muitos técnicos, muitos trabalhadores das empresas que têm essas competências, mas que não têm as competências pedagógicas para poder ajudar a capacitar os outros. E essa é a 4ª medida, que é o formador mais digital. Depois temos os nossos cursos de educação e formação de adultos, cada vez numa linha, numa queda em termos de quantidade, porque conforme disse há pouco, nós temos tido um trabalho bastante profícuo naquilo que é o aumento da qualificação dos nossos concidadãos, e depois o nosso programa, que neste momento está a ter mais impacto e que está a ser mais reconhecido, quer pelos formandos, quer pelas empresas, que é pegarem pessoas, conforme falamos também há pouco, que tiraram uma licenciatura numa determinada área, mas que não tiveram a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, ou de se manter no mercado de trabalho, ou de estar no mercado de trabalho a desempenhar as funções para as quais tiraram aquela formação inicial. Nós temos cursos de requalificação, que é o Digital Reskilling, que é o nosso programa Digital Reskilling, em diferentes áreas, desde programadores informáticos, desde gestores de redes e de cibersegurança, desde visual design, desde o marketing digital, em que nós, em cursos intensivos de 9 meses, com uma componente de formação em sala ou em laboratório, mais uma componente de formação prática em contexto de trabalho nas empresas, conseguimos dar competências para que essas pessoas possam reingressar no mercado de trabalho e ter uma perspectiva de carreira. O que é importante aqui? O importante é acreditarmos num princípio, e foi por causa de acreditarmos nesse princípio que o CESAI Digital já lançou este programa, que já tem cerca de 8 anos, em que não tinha tanta escala como tem hoje, mas que foi sendo reajustado, e que já muitos outros programas também existem de requalificação, em que estão assentes num princípio. É que quem teve competência e capacidade para concluir um curso de ensino superior
ou uma qualificação profissional de nível intermédio ou pós-secundária terá a capacidade para, em 6, 9 meses, conseguir adquirir competências nesta área e conseguirmos dar a resposta às necessidades das empresas também dentro desta área de educação e formação, que é as ciências informáticas, ou que são todas as profissões e perfis profissionais ligados às IT. Nós sabemos que o momento em que vivemos não são suficientes os jovens que saem do ensino superior formados nestas áreas para responder às necessidades das empresas. E é por isso que este tipo de resposta vem complementar as respostas a essas mesmas necessidades. Temos também cursos de especialização tecnológica, os ditos cursos pós-secundários, que conferem o nível 5 de qualificação. Durante este ano, se calhar, já também teremos disponíveis, porque também ainda não existe disponível, mas está em fase de estarem disponibilizados uma outra resposta de nível 5 de qualificação, que são os cursos de aprendizagem mais do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E depois temos os cursos de vida ativa, muito direcionados, de curta duração, a desempregados e a desempregados de longa duração. Se repararem, todos os nossos cursos, toda a nossa oferta formativa é da área do digital. Esse também é um princípio que nós, no Conselho de Administração, não aplicamos. Nós não estamos nos territórios para sermos concorrentes de outros operadores. Nós estamos nos territórios para sermos complementares àquilo que é a oferta já existente nesses mesmos territórios. No cômputo geral e também aqui em Viseu, nós também fazemos e desenvolvemos programas de formação à ação, financiados pelo programa Compete, em que durante os últimos 3 anos, 2020 e 2023, intervencionamos 450 empresas. São programas em que fazemos primeiro uma avaliação e um processo de consultoria e depois acompanhado também por programas de formação. Já falamos do emprego digital, depois também temos o nosso Centro Qualifica. O que é o Centro Qualifica? É um centro onde são reconhecidas e certificadas e validadas as competências das pessoas que, em tempo útil, não tiveram a oportunidade de estudar, e aqui podem ver reconhecidas as suas qualificações escolares, as suas competências escolares e também profissionais. Todos estes cursos e estas medidas e estes programas têm a dita componente da formação prática em contexto de trabalho. Não vos falei deste programa. Este programa, o Reskilling for Employment, é um programa em que o Instituto de Emprego é quem dirige o programa a nível nacional, mas é desenvolvido em parceria com os champions da European Roundtable em Portugal. A European Roundtable é a organização europeia que reúne os maiores empregadores europeus, todos privados, e em que definiram como principal objetivo, até 2025, requalificar 1 milhão de europeus e até 2030 requalificar 5 milhões de europeus. Portugal foi um dos 3 países para executar o projeto piloto e desculpem lá, mas eu tenho que dizer isto, apesar de não ter perspectivado falar disto. Mas eu acho que devemos falar de nós, portugueses, quando somos bons exemplos. E dos 3 países que estão a implementar o piloto, que é Portugal, Espanha e Suécia, Portugal está considerado uma boa prática e o CESAI Digital no Porto, foi em fevereiro,
recebeu a visita de 50 executivos dos maiores empregadores europeus para virem verificar em loco como é que nós estávamos a conseguir fazer e a ter tanto sucesso. E por incrível que pareça, o maior fator crítico de sucesso que eles identificaram foi a grande facilidade com que a administração pública se entendeu com os empregadores, com as empresas. Este projeto de centros protocolares, esta filosofia de sentar à mesma mesa representantes da administração pública, representantes dos privados e decidir, não, é esta formação que nós vamos desenvolver, porque é esta a formação que faz sentido. E por isso estamos com um muito bom resultado ao nível deste programa para verem desde novembro de 2022, estamos agora em final de março, já temos 6 ações em funcionamento, desde Porto, Famalicão, Braga e 2 ações também em Lisboa. Estas são as áreas todas do Digital Reskilling, em que temos respostas. Estas são as 3 áreas do Reskilling for Employment. E pronto. E esta é a nossa grande máxima. É que só vai longe quem faz por isso. E é por isso que quando um formando integra uma nossa ação de formação, nós lhe transmitimos desde o primeiro segundo. É nas mãos deles, conforme o Sr. Presidente falou lá dentro, com alguns dos formandos, é que se eles agarrarem mesmo a oportunidade e se quiserem fazer por isso, com certeza que irão longe. Obrigado a todos por me terem estado a aturar durante Pedimos ao Sr. Dr. Fernando Rojo, Presidente da Câmara Nacional de Viseu, umas pequenas palavras. Muito obrigado. Mesmo pequenas. Não. É o suficiente, de facto, para os cumprimentar. Cumprimentar o Dr. Ribeiro e os seus acompanhantes, naturalmente cumprimentar também as entidades presentes, o Sr. Diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional, o Sr. Presidente da Associação Comercial, que já vi, naturalmente, todos os presentes. São 2 palavras apenas, por um lado, para me congratular com mais uma via mais âncora de desenvolvimento do meu conceito. Eu sei que também, disse, o Dr. Ribeiro disse que era um projeto mais regional, e também me sinto em condições de falar um pouco disso, porque não é sabido, também sou Presidente da CIB de 14 conselhos, de facto, que são seguramente os mais industrializados da região. São conhecidos as características de Tondela, de Valga, de Algarve e de Viseu, naturalmente. E, portanto, gostaria de dizer-vos e agradecer-vos o facto de nos terem escolhido também para fazerem mais este incremento. Eu sei que é uma associação de prestígio, associar o Instituto de Emprego e a Associação Empresarial de Portugal, é de facto nos deixa à vontade. E, portanto, nós ficamos muito descansados pelo ensino que vai aqui ser ministrado. E, como disse, e eu confio exatamente nessa perspectiva, de que muitas vezes é a substituição do ensino tradicional que não está adequado às necessidades. Seguramente agora estará cada vez mais adequado, mas o que é facto é que durante muito tempo perdemos alguma ligação à realidade. Íamos formando pessoas em diversos campos e às vezes não tinham muita tradução com aquilo que eram as necessidades locais, as necessidades das empresas. E eu penso que isto tem dado também uma ajuda naquilo que são a capacitação dos diferentes candidatos a emprego, alguns seguramente até com cursos perfeitamente desfasados, que encontrarão aqui, digamos, por encontrar um caminho certo para a sua formação. E, portanto, dizer-vos que nós estamos muito felizes com esta vinda. Ela aparece numa sequência de outras possibilidades que tive de estar em outros momentos e que nos dão a garantia de que estamos bem. Que agora é o CESAI digital que vem, mas temos aqui a Deloitte com uma série de formandos, mas temos também um conselho maior do país. E, portanto, achamos que este é o caminho e que a Viseu também merece isso. Eu tive alguma percepção quando vi
eu diria de uma forma muito rápida aquilo que queria a vosso respeito. E uma coisa que eu gostei, mas que também já não é muita novidade, eu penso que deverá ser alguma novidade para o país, é que de facto a cidade interior, o mais interior, que é beneficiada é Viseu, de facto, mas isto tem muito a ver com a assimetria da cidade. Mas nós ficamos satisfeitos porque, digamos, assumir a localização litoral, cá estamos nós. É exatamente esta a nossa posição, nós temos saído disto. Precisamos de mais infraestruturas para sairmos disto, mas não nos podemos queixar. Começa a ser assim uma série de situações. Litoral, eu diria mais áreas metropolitanas, Viseu e o resto. Isto não nos agrada, inventarmos algum conselho, mas não nos agrada completamente. Mas dizemos que nós ficamos muito à espera da vossa ação para, digamos, melhorar ainda esta eficiência e esta eficácia das nossas empresas. Eu recordo, ela não cai de 4 anos, o Serviço do Parlamento Europeu fui o responsável do programa Wi-Fi for You. E recordo da preocupação que havia, nessa altura, na transição digital. Aliás, lembro que a União Europeia, leva a sério, exatamente, eu queria ir em paralelo com a transição climática, etc. São preocupações que estão na ordem do dia, portanto, consubstanciar este tipo de formação, acho que nos dá algumas outras perspectivas e, sobretudo, dá perspectivas mais alargadas, mais abertas àqueles que já não são assim tão jovens que estão a fazer a formação. Vê-se que a gente que está ali porque quer progredir, seguramente o aproveitamento escolar vai ser muito bom. Não é gente que é forçada a estar aqui, é gente que vem à procura de formação. E, portanto, só temos que nos congratular com isso, agradecer-vos o facto de terem feito esta adaptação excelente. Eu acho que até a analogia que estava aqui na fisioterapia, depois agora vamos tratar também de outras mazelas, são mazelas da ordem do doença. E, portanto, em nome desta comunidade do Presidium, queríamos agradecer, deixarmos as melhores felicidades e deixar as portas abertas da Câmara a algum entendimento, a alguma colaboração com isso. Muito obrigado e desejo-vos